Então estamos aqui na sequência da nossa playlist PHP com NetBeans, criando a nossa primeira aplicação PHP com MySQL. Na videoaula anterior, nós iniciamos um novo projeto chamado Primeira Aplicação PHP com MySQL. No arquivo index.php nós fizemos um pequeno cabeçalho e colocamos um link na palavra aqui para que ela acessasse o nosso arquivo clientes.php. O que clientes.php fará? Apresentará a lista de clientes daquele banco de dados que estamos utilizando, que se chama meu banco de dados, que tem uma única tabela chamada minha tabela. Então estou supondo que nós temos aqui clientes cadastrados nesta videoaula exemplo. Se nós, utilizando o SQLog, se nós dermos uma olhada, nós temos aqui 6 clientes, 6 registros, porque alguns já foram excluídos, etc. e tal. Muito bem. Então, qual que é a proposta do arquivo clientes.php? É a mesma proposta daquele arquivo chamado comando select, em que apresentaremos a lista de clientes de pessoas cadastradas aqui na tabela minha tabela. Então esta visualização aqui em forma de tabela é que nós vamos embutir agora no nosso PHP. Então faremos o seguinte: nós vamos inserir no projeto minha aplicação, primeira aplicação PHP com MySQL, arquivos de código fonte, novo, uma página web do PHP. O nome desta página vai ser clientes e automaticamente o próprio NetBeans já acrescenta o tipo .php. Então nós vamos excluir aqui na tag title PHP com MySQL, e aqui nós vamos precisar obrigatoriamente de códigos PHP. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, conectar, estabelecer conexão com o banco de dados chamado, nome do nosso banco de dados, meu banco de dados. Então vou colocar aqui destacado, meu banco de dados. Legal, como é que nós fazemos isso? Buscando o conteúdo do nosso arquivo conexão.php, conexão banco de dados mysql.php. Este daqui é o pacote que nós vamos dar um Ctrl C e trazer aqui para clientes, e vamos dar um Ctrl V. Como nós estamos usando o mesmo banco de dados, o host vai ser localhost, o usuário root, a senha, no meu caso aqui, ela é vazia, nula, sem senha, e o nome do banco de dados, meu banco de dados. Eu vou apagar essa observação, que nós já sabemos que essa conexão é do tipo PDO. Então, dentro do arquivo clientes.php, nós estamos colocando um conjunto de códigos, de instruções, eu vou selecionar, que farão conexão com o banco de dados. No entanto, nesta aplicação, em diversos arquivos, nós teremos que utilizar esse bloco de códigos. E não é uma boa prática nós ficarmos dando copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Ou seja, colocar esse bloco de códigos em vários arquivos separados. Então nós vamos usar de uma estratégia. Nós vamos criar um arquivo PHP lá na nossa primeira aplicação, chamado conexão com banco de dados. E vamos pegar exatamente esse pacote de códigos que nós temos aqui e vamos colocar no conexão banco de dados. Nós vamos colocar aqui. Ou seja, temos um arquivo que contém um conjunto de instruções, que conecta com o banco de dados. Agora, quando eu estou aqui em clientes, o que eu preciso? Conectar com o banco de dados. Então, ao invés de colocar todos aqueles códigos, nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar um include once, e entre apóstrofos ou aspas, nós vamos colocar o conexão banco de dados.php, exatamente o mesmo nome do arquivo que nós acabamos de criar. E eu vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui executando a nossa aplicação. Então eu vou
diferente do que fazíamos, né, nas videoaulas anteriores, em que a gente executava só esse arquivo. Não, eu vou executar o projeto todo, então ele vai chamar o index.php. Só um minutinho, deixa eu dar uma corrigida aqui, porque eu estou pegando o arquivo no lugar errado. Muito bem, já fiz as correções necessárias, então, olha lá, estou executando o nosso arquivo index.php, clica aqui para iniciar e conexão executada com sucesso. Então, deixa eu explicar para vocês devagarzinho o que foi que aconteceu. Lá no arquivo index.php, nós colocamos um link na palavra aqui, reportando, transferindo, acessando o arquivo clientes.php. Na execução do arquivo clientes.php, nós viemos aqui HTML, /HTML, head/head. Bom, lá no body nós temos o bloco de códigos PHP em que nós fazemos a chamada por meio do include once do conexão PHP. Então, veja só, o bloco de códigos de conexão.php foi inserido aqui apenas por meio dessa instrução, como se ele tivesse sido digitado. Então eu vou dar um clique em ver código fonte da página e vejo que está. Nós estamos aqui, ó, vendo clientes.php e ele apresentou a mensagem conexão executada com sucesso. De onde veio essa mensagem? Veio do conexão executada com sucesso. Ou seja, todo esse bloco de códigos aqui foi incorporado ao arquivo clientes.php apenas com a utilização dessa instrução. Dessa forma, durante toda a construção do nosso projeto, sempre que nós quisermos conectar com o banco de dados, ao invés de colocarmos todo esse bloco de código aqui em cada um dos arquivos, como nós fizemos anteriormente, como nós fizemos aqui, ó, no arquivo conexão banco de dados.mysql, como nós fizemos no comando insert, no comando update, no comando delete, até mesmo no comando select, nós vamos deixar esses códigos de conexão apenas em um lugar e toda vez que for necessário nós colocamos include once conexão.php. Então o nosso arquivo clientes.php já está conectando com o banco de dados e na próxima videoaula nós vamos acrescentar aqui as instruções para consultar lá na tabela Minha Tabela, a lista de registros e apresentar. Então, te encontro daqui a pouco na próxima videoaula. Aquele abraço.